Aleluia, a paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia, glória a Deus. Esse domingo maravilhoso que o Senhor nos proporcionou, um sol radiante aqui no Japão, em nome de Jesus Cristo. A igreja está estabelecida aqui na cidade de Hamamatsu, na província de Shizuoka, no país Japão. Glória a Deus. Você que vai nos assistir, vai nos acompanhar nessa live, você que está na igreja, que Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor Jesus Cristo, e que todos nós possamos agora abrir nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nossa consciência, nosso subconsciente, estarmos somente voltados ao Deus Todo-Poderoso, a palavra dele, em nome de Jesus. Você que vai nos assistir, que vai nos acompanhar, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. O Senhor possa abençoar você com essa palavra, você possa ser tocado pelo poder dele e que o Espírito Santo possa revelar no teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero cumprimentar já o Brasil com boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos brasileiros, a toda a nossa família linda e abençoada, a todos os pastores e pastoras amigos que nós deixamos aí do Brasil. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês aí, em nome de Jesus. Que os pastores e as igrejas continuem pregando o Evangelho. Não vamos parar, vamos levar a palavra do Senhor a todas as criaturas do mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Cumprimento o Japão com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Ohayou gozaimasu, aleluia. Deus abençoe a toda a nossa comunidade brasileira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Possamos estar todos juntos aí, em nome de Jesus, aqui nesse país, no Brasil, aqui no Japão, levando a palavra do Senhor, pregando o Evangelho a todas as criaturas, para que também esse povo possa ter a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, o Deus único, o Deus poderoso, o Deus de poder e glória, aleluia. Um abraço a todos os pastores e pastoras amigos aqui do Japão, com igrejas estabelecidas. Vamos continuar pregando o Evangelho, a palavra do Senhor, levando a todo esse povo em nome de Jesus Cristo. Cumprimento também, glória a Deus, aleluia, Moçambique, glória a Deus, Moçambique, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde também ao Lazimi, meu amigo, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe o ministério dos jovens aí que você cuida, seu pai, sua mãe também, os pastores e pastoras ali, glória a Deus. Deus abençoe a todos os missionários também envolvidos no trabalho aí na África, em Moçambique. Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de Jesus Cristo, amém? Quero iniciar já fazendo uma oração para nós podermos meditar na palavra, glória a Deus, em Salmo 112, versículo 1 ao versículo 10, mas vamos primeiro orar em nome de Jesus, para nós dar início, pedir ao Espírito Santo que venha revelar a todos nós a palavra do Senhor em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, Pai, majestade, a grandeza, o poder, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o nosso Pai, o único, o Deus que nós precisamos e necessitamos, o nosso Pai, o qual que nós nos entregamos nessa manhã, Senhor. Meu Deus, a esse culto, a esse louvor, chegue tudo suavemente ao Teu trono, Senhor, e o Senhor possa, meu Deus, nos agradar de todos nós, derramar Suas bênçãos sobre nossas vidas, cuidar de todos nós como o Senhor tem nos cuidado, até aqui a Tua mão tem nos alcançado. Senhor, que o Senhor continue conosco, nos abençoando Teus filhos que vão nos assistir nessa live, Teus filhos que estão na igreja, Senhor. Abençoe todos que estão, meu Pai, nessa nação, em nome de Jesus, e em todas as nações. Pedimos ao Espírito Santo que venha revelar a palavra para todos nós, venha ensinar a pregar, a orar. Venha, Senhor, meu Deus, a meditar, para que nós venhamos aprender com o Senhor, meu Deus, o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus Cristo, e aceitar Ele como o único, suficiente Salvador de nossas vidas, assim como todos aqueles que ainda não te aceitaram, que não te conhecem, que possam te conhecer através da palavra que nós vamos pregar e continuaremos pregando em nome de Jesus Cristo. E toda honra, toda glória seja somente para o Senhor. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos meditar então em Salmo 112 com a pastora Glória, em nome de Jesus Cristo. Ela estará lendo, estará nos acompanhando, e depois nós iremos para a palavra oficial dessa manhã, em nome de Jesus. Todos vocês são muito bem-vindos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém?
Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. E boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Irmãos, eu os convido a abrirem as suas Bíblias em Salmo 112, nessa manhã aqui no Japão, em nome de Jesus. Aqui em Salmo 112 diz assim: promessa da vida futura aos piedosos. Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a pastora Glória e nós possamos aqui meditar já nessa palavra a respeito da promessa da vida futura aos piedosos. Irmãos, nosso tema hoje é o homem na prova. Glória a Deus. Quando eu falo homem, é o homem, a mulher, o jovem, a criança, todos na prova. Aleluia. E já começa em Salmos aqui a nos ensinar, nos mostrar o caminho, falando, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Irmãos, quando nós estamos na prova, aleluia, só existe um que nós temos que olhar e buscar e esperar, aleluia, é o Deus Todo-Poderoso. Porque na prova não há homem, não há ser humano que possa resolver você a prova. Nós vamos aprender na palavra hoje na Bíblia, os homens que passaram pela prova, aleluia, não desistiram, foram bem-aventurados e foram restituídos, aleluia. E muitas vezes nós estamos passando pela prova, nós desistimos, nós reclamamos, nós falamos, nós queremos, a coisa acontece, envolvemos outras pessoas e até atingimos pessoas que nós amamos, aleluia, glória a Deus. Então isso já é em Salmos, então já espera aí, fica sentadinho, pega a sua Bíblia, vamos acompanhar a palavra do Senhor, que hoje tem muita coisa boa para nós vermos aqui, todos nós juntos, em nome de Jesus. Abre lá na palavra então em Mateus capítulo 26, nós já vamos meditar na palavra do Senhor, glória a Deus, para nós vermos quem foi que passou a maior prova de todas as gerações, de todo o mundo, aleluia, há 2000 anos atrás. Ele como homem se fez homem e veio nos mostrar o que é vencer a prova, o que é passar pela prova dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, eu peço que você pegue a sua Bíblia, seu iPad, seu celular, abre lá no aplicativo, lá em Mateus capítulo 26, nós vamos ler e meditar na palavra desde o versículo 36 ao versículo 46, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. A palavra diz assim: Jesus no Getsêmani, já começa forte, aleluia. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: aceitai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte.
ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, fui orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Aleluia. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. O Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, quer nos mostrar o que é vencer a prova, porque você é a imagem e semelhança dele. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus, pedir ao Senhor para que Ele venha nos revelar essa palavra e nos ensinar o que é passar na prova. Pai, Pai querido, Pai de amor, Pai poderoso, estamos aqui, Senhor, para falar da Tua palavra, e é com muito temor e tremor que nós vamos pregar nessa manhã. Peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que me dê sabedoria, intrepidez, me dê, Senhor meu Deus, revelação do Senhor, para que eu transmita a palavra de Deus, a voz do Senhor, para essas vidas, e toque no coração de todos nós, e saímos daqui, Senhor, meu Deus, arrependido de todos os nossos pecados, porque a prova é todos os dias, mas venceremos todas com o Senhor em nossas vidas, assim que nós aceitamos o Senhor como o único suficiente Salvador de nossas vidas. Que o Senhor possa, Senhor, olhar para cada um de nós, para cada ser humano nessa terra, meu Deus, e ter misericórdia, que nós pedimos nessa manhã, e já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Toda a prova que nós passamos nos dias, no cotidiano que nós vivemos, no nosso trabalho, no nosso viver, no trânsito, e tudo que nós estamos fazendo, quando nós levantamos já pela manhã, aleluia, dormimos uma noite, descansamos, e depois pela manhã levantamos, e muitos de nós já temos as várias preocupações, aleluia. Primeira preocupação que nós temos é chegar no horário do trabalho, porque senão desconta, senão se chama atenção, né? Segunda, aqui principalmente no Japão, que nós temos carro, né? Quem tem um carro, quem tem uma bicicleta, uma moto, é você andar na lei do trânsito. Se você estiver fora da lei do trânsito, você vai passar pela prova de receber uma multa, de provavelmente até ir preso se você provocar um acidente. Então, tudo isso é prova, e nós já andamos dentro da prova. Ao nascer, você já nasce na prova, aleluia, porque um parto é uma prova, uma cesárea é uma prova. Então você já nasce nesse mundo para ser provado, aleluia. Então nós temos que nos preparar com armas que Deus nos dá, aleluia, que é a espada, que se chama a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É ela que vem nos trazer, nos ensinar como passar pela prova,
Porque queira ou não queira, saiba ou não saiba, todos nós passaremos pela prova. E estamos passando pela prova. E se nós não passamos pela prova, se você não está disposto a passar pela prova, então é melhor que você já suba. Aleluia. Porque de qualquer forma nós já nascemos sendo uma prova. Aleluia. E toda a prova que nós passamos, nada se compara pela prova que o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo passou. Aleluia. Desde as perseguições, desde a oração no Getsemane para o seu Pai, e desde que ele veio, desde a fundação do mundo, disposto a morrer, não só por um, mas por toda a humanidade. Era a prova que ele recebeu do Pai. E não vem me dizer você crente, e não vem me dizer você que quer fazer a obra de Deus, que você não vai passar pela prova. Aleluia. Deus está aí para lixar todas as arestas, todas as miminices que nós temos, tudo aquilo que nós achamos que nós somos. Ele vem para tirar, para arrancar, para remover, para mostrar para você que nós não somos absolutamente nada. Se ele fez isso com o filho dele, imagina se não vai fazer conosco. O filho dele que saiu, deixou a sua glória lá no alto, deixou a sua glória no reino, na frente do Pai, e falou: eu vou descer para resolver essa situação, para mostrar para eles, para mostrar para você, mostrar para mim, que existe um reino, uma vida eterna, para nós irmos, mas tudo é prova. Para você entrar lá no reino, para você receber a sua salvação, você vai passar pela prova. Então o Filho veio para mostrar para todos nós. O Filho veio para falar para você que é prova. Não adianta você falar assim: não, eu vou ser crente, eu vou ler a palavra, eu vou andar nos caminhos do Senhor, mas você vai passar pela prova. Porque Deus é amor, mas também Ele é justiça. Se Ele fez isso com o Filho dele, Jesus Cristo, que é Deus, que faz parte da Trindade, imagina se Ele não vai fazer com você e comigo, para que nós venhamos a sentir. Agora só vou te dizer uma coisa: toda prova que você passar, você é mais que vencedor. Você crê nisso? Aleluia. Então dê glória a Deus, porque o Senhor está aí para nos mostrar, o Senhor está aí para nos acompanhar, o Senhor está aí para andar com você. Porque tem dia que nós estamos na alegria, tem dia que nós vamos estar na tristeza, tem dia que nós vamos ter conquistado as coisas, tem dia que nós vamos perder as coisas. Então temos que aprender a passar pela prova, ganhando e perdendo. E quando nós estamos com o Deus Todo-Poderoso, quando nós estamos pensando no reino, na nossa salvação, nós temos que entender que, primeira coisa, nós temos que ser humildes. Da mesma forma que Jesus Cristo esteve aqui, Jesus Cristo chegou no monte Getsemane, onde ele sempre orava. Ele pega e leva os seus discípulos, os 3 discípulos que estavam mais adiantados e mais espiritual, que era Pedro, João e Tiago. Leva os 3 com ele, aleluia, para que pudesse orar, para que pudesse mostrar para eles que também iam passar pela prova. Até então, andando com Jesus Cristo, tinha milagre, eles não passavam pela prova. Até então, andando com Jesus Cristo, eles estavam seguros. Aleluia. Porque era cura, era libertação, era transformação, era milagre. Então tinha tudo. Milagre da água para o vinho, milagre do pão, milagre dos peixes, milagre de tudo. Então eles estavam seguros. Qualquer coisa era só socorrer ali com Jesus que estava do lado deles. Aleluia. A cura da enfermidade, a cura da febre da sogra de Pedro, tudo estava em suas mãos. E Jesus, quando desceu do céu e veio para a terra, também ele estava sob a proteção do Deus Todo-Poderoso. Mas ele tinha que fazer o quê? Orar. Ele tinha que levantar de manhã. Ele levantava 4 horas da manhã, ia para o monte primeiro orar, ou seja, fazer o devocional dele, falar com o Pai.
conversar com o Pai, para que o Pai pudesse protegê-lo, guardá-lo, usá-lo, aleluia, para curar, para ressuscitar o morto. Imagina ressuscitar Lázaro depois de 4 dias que está morto. O filho da viúva de Naim. Então, são coisas que nós lemos na palavra e nos dias de hoje não acreditamos, porque nós não precisamos passar. Por que nós não precisamos passar? Porque Ele passou por nós na cruz. Se Ele passou por nós na cruz, hoje nós estamos assim, tranquilos e folgados e, vamos dizer assim, sem passar pela prova que realmente deveríamos passar, que Ele passou por nós. Então, nós somos mais que vencedores. Estamos felizes, porque toda a prova que nós passamos, ela simplesmente passa. Você já percebeu isso? Toda preocupação, todas as coisas que são afrontadas em nós, tudo passa. Passa tranquilamente. Onde você estava passando pela prova com um monte de preocupação, hoje já muda tudo. Onde choveu, hoje já tem sol. Vamos dizer assim. Então, tudo que nós passamos, se você observar, são provas pequenas. Por que você passa, o crente passa por provas pequenas? Porque ele anda com a armadura da palavra de Deus. Ele anda com o capacete da salvação. Ele anda com a palavra no teu coração, na tua mente. Então, quem anda com a espada, nem toda prova vai ser uma prova que você não consegue passar por ela. Jesus, que é Jesus, como nós estamos lendo aqui em Mateus, aleluia, ele foi com os seus discípulos a um lugar chamado Getsemane, aleluia, Getsemane, aonde era o monte que ele sempre estava orando, e assentando, ele foi orar. Toda vez que Jesus ia orar, ele se retirava. Toda vez que Jesus, nós precisamos aprender isso. Toda vez que ele ia orar, ele não tinha que mostrar nada a ninguém. Ele não tinha que mostrar nada aos discípulos. Ele não tinha que mostrar nada nos lugares que ele ia. Então ele se retirava. Mas por que se retirava? É como diz, se você quer falar com o Pai, entra no teu quarto em secreto, vai no monte secreto, vai dentro do teu carro em secreto, fique em secreto com o Pai, para que nada venha te atrapalhar. Então ele fazia isso com os discípulos. Ficam sentados aqui que eu vou ali adiante orar. Por quê? Qualquer desvio de atenção, qualquer barulho, qualquer ruído, te tira você da ligação com Deus. Queira ou não queira, é isso mesmo. Então você precisa ir num lugar para que você possa orar. E ele foi, mas só que dessa vez ele tinha que levar os seus discípulos, os 3 que estavam mais adiantados, e assim ele quer fazer com você também, trazer você para você poder entender, para você saber o que é prova, o que não é prova. Levou os discípulos, os 3, para mostrar para eles. Por quê? Mostrando para eles, eles iam aprender e iam também viver e iam passar também. Como agora, depois de 2000 anos, nós estamos passando aqui. Nós estamos ensinando você que assiste conosco, que está nos acompanhando, e você que está na igreja, para você ver que toda a prova que você passar, se você não murmurar, não achar ruim, entregar na mão de Deus, você passa dando glória a Deus. Você está revestido pela espada do Senhor, você está revestido pela palavra do Senhor. Hoje eu não estou bem, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu estou com dor de estômago, hoje eu estou com isso ou aquilo. Mas se eu não murmuro, se eu não... tudo isso passa.
Quantas vezes você não teve dor de barriga, dor de estômago? Quantas vezes não te perseguiram? Quantas vezes não falaram mal de você? Quantas vezes você ficou preocupado em pagar aquela conta? Quantas vezes você faltou alguma coisa para você e você não podia adquirir, você esperou e depois mais para frente você adquiriu? Quantas vezes você orou a Deus para que Deus te livrasse de certas coisas? Quantas vezes? E você sempre sempre teve livramento. Por quê? Porque hoje você está aí, você está assistindo a palavra, você está sentado na igreja, ouvindo a palavra, e você tem o quê? Saúde, você está bem, você está caminhando, está respirando, você está se alimentando, você tem o seu carro, você tem os seus confortos, é ou não é? Agora, quem é que te está dando tudo isso aí? Aquele que venceu na cruz, aquele que mostrou para você, aquele que já levou todo o seu pecado na cruz. Você que está entendendo a palavra, você não vai pecar mais, você não vai entrar nesse mundo, esse mundo que te leva para o pecado, esse mundo que te deixa você dentro da prova, mesmo que você não queira, você vai entrar na prova do mundo, aleluia. Você comete um pecado, se você está no espírito da carne, você vai cometer um pecado, um adultério, por exemplo, você vai ser julgado, se pegar de qualquer forma, você vai ter que esconder isso, porque o diabo está trabalhando na tua vida, aleluia. Você faz um roubo, você faz um assassinato, você conta uma mentira para prejudicar as pessoas, o que vai acontecer? Você vai ficar no lado, quem está trabalhando em você, quem está te escravizando é o Satanás. Porque se você anda na palavra, se você anda cheio do Espírito Santo, você não peca. Já começa por aí. Você não consegue mentir. Você anda sempre preocupado em não pecar. Porque a palavra leva você para isto. Então por isso que Jesus levou os três junto, para mostrar para eles o que ele ia passar. E que se você depois passasse, você tinha que só dar glória a Deus. E quando ele está lá, ele fala assim: vou ali orar, versículo 37, e levantando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, que era João e Tiago, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Aleluia. Ele começou a ficar triste e a angustiar. Quantas vezes você já passou por isso? Quantas vezes você já ficou triste com alguma coisa? Quantas vezes você ficou angustiado com aquilo que você queria que acontecesse, mas não foi do teu jeito? E lembre-se, tudo que às vezes nós queremos que aconteça conosco, não conseguimos que aconteça, é porque você está recebendo o livramento de Deus. Muitas coisas que nós achamos que nós devemos adquirir e que você não consegue adquirir, você fica frustrado. Não fique frustrado. Crente não fica frustrado, porque ele sabe que é livramento de Deus. Ele sabe que não é para você. Ele sabe que é dessa maneira. Agora, aqui Jesus não teve escolha. Aqui Jesus não teve escolha. Ele ficou angustiado, ficou entristecido. Por quê? Como ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele viu o que estava acontecendo. O Pai mostrou para ele o que iria acontecer, o que ele ia passar, por causa de você, por causa de mim, por causa da humanidade. Ele assistiu tudinho. Ele ficou angustiado, triste. Eu acredito que a pior prova, até para nós, é você ficar angustiado, ficar entristecido. É uma prova terrível, que você não sabe qual vai ser o resultado. Uma prova de uma mãe
esperando o filho nascer. Você não sabe o que vem. O ultrassom do médico vai te mostrar o sexo, vai te mostrar, vai ver que você está bem, tudo. Mas é só na hora que a criança for nascer, é que você vai entender. Então muitas vezes a mãe, com alguma coisinha que possa acontecer, alguma situação que não está bem, ela vai ficar angustiada, entristecida com o médico falou, a médica falou talvez, olha, não sei, mas parece que eu estou vendo algo aqui que não está muito bem. Você fica angustiado. Você vai no médico fazer um exame, o médico fala para você, ó, você tem tal coisa. Você vai ficar angustiado, entristecido. Aleluia. Então são provas que nós passamos, mas tem solução. Tem como você lutar, tem como você buscar, tem como você fazer com que aquilo passe e você seja mais que vencedor. Agora aqui não. Aqui ele viu o que ele ia passar. Tanto é que ele, como homem, aqui na terra, ele disse assim no versículo 38, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Sabe o que quer dizer esse versículo aqui? Por que Jesus falou? Por que Jesus falou aqui? Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Quando você está numa situação como a de Jesus, assim, entristecido, profundamente entristecido, você precisa desabafar com pessoas, você precisa falar, você precisa de apoio, você precisa de um abraço. Você precisa ouvir uma palavra amiga. E nós, aqui na terra, passamos por muito disso. Quando nós perdemos um ente querido, nós ficamos profundamente tristes, angustiados, nos culpamos. Jesus estava da mesma forma. Mas só que Jesus, ele levou os três, porque ele quer que nós reconhecemos o segundo mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. A hora que ele estiver na angústia, estiver entristecido profundamente, a hora que ele estiver passando pela prova, a hora que você vê a pessoa com necessidade, a viúva, a hora que você vê a pessoa que está passando aquele momento mais triste da vida dela, é você levar uma palavra amiga, você levar um abraço, você levar algo. É isso que ele quer. Então ele estava levando os três porque ele precisava, porque ele teria que voltar. Ele teria que passar pela prova, mas ele teria que voltar. Mas ele teria que deixar um legado aqui na terra. E ele pega os três. Ele sabia que aqueles três estavam se entregando. Aqueles três estavam com ele até o final. Aqueles três poderiam fazer com que moldasse, transformasse tudo aqui na terra. Foi o que aconteceu. Quando Deus passar a confiar em você, quando Jesus passar a confiar em você,
O momento que ele foi assunto ao céu, que ele falou assim: fiquem reunidos, que eu vou mandar um consolador, pedi para meu pai mandar um consolador para todos vocês, porque ele sabia que todos eles, todos os discípulos estavam enfraquecidos. Porque o momento que ele foi preso, o momento que ele foi determinada a crucificação dele, eles fugiram, foram se esconder. Mas aconteceu tudo isso, depois ele voltou para mostrar para eles. Aí foi aí que fortaleceu a todos eles. E para que você entenda isso, para que você viva isso, para que você diga que você é crente mesmo, que você faz qualquer coisa por Jesus, você vai passar pela prova. Você vai ser lixado, vão tirar suas arestas, vão te mostrar que uma entrega não é assim, de qualquer forma, de qualquer jeito. E quando a alma dele estava profundamente triste, ele pede: ficai aqui e vigiai comigo. E muitas vezes nós precisamos disso. Precisamos de pessoas à nossa volta. Precisamos estar dando, por mais que você esteja passando por uma tribulação, você quer dar risada, você não quer passar por aquilo, você não quer sentir aquilo. Então você quer pessoas para você conversar, para você desabafar, para você falar, para você contar. E geralmente é aquele amigo que sempre ouve você, aquele amigo que sempre está com você, aquele amigo que na prova ou sem prova está junto com você, na alegria ou na tristeza está junto com você. Se você não tem um amigo, eu vou te apresentar um amigo agora. E ele quer ser seu amigo. É o Espírito Santo. Esse é o Consolador. É o melhor amigo que você pode ter. Esse não vai te trair. Esse você não precisa desconfiar. Esse você pode contar. Esse você pode crer que a hora estiver profundamente triste, ele vai estar com você te consolando. Esse você pode caminhar junto. Porque ele vai estar te abraçando sempre. Ele chora com você. Ele, com gemidos inexprimíveis, ele entende você. Ele carrega você no colo. Ele sabe que você precisa. Jesus pede para vigia comigo. E muitas vezes nós precisamos disso. Mas mesmo assim, como tem que falar com o Pai em particular, tem que falar com o Pai, tem que buscar, tem que mostrar para o Pai, ele adiantando-se, versículo 39, adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Até Jesus se separou em secreto e foi falar com o Pai, porque ele tinha visto o que ele ia passar, ele sabia o que ia passar. E com esse, por estar profundamente triste, por estar profundamente ali com a alma, profundamente triste até a morte, ele pede para os seus discípulos vigiar com ele. E ele falando com o Pai, orando: se possível, passe de mim esse cálice. Que ele sabia que provavelmente seria impossível um ser humano aguentar a situação. E tem provas que nós passamos, que muitas vezes você fala até, nós murmuramos: eu já não estou aguentando mais. São provas com o ente querido, são provas com nossos filhos, são provas
com esse mundo, com o nosso trabalho, às vezes nós falamos, eu não estou aguentando mais. Aí o Espírito Santo vem e você aguenta. Aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco, porque essa prova vai passar. Essa prova vai passar. Sabe por quê? Porque Jó tinha tudo. Jó era riquíssimo, tinha todo o conforto. Jó tinha o que ele queria, comprava o que ele queria, tinha saúde, tinha comida, tinha tudo, tinha seus bens. Jó, Antigo Testamento. Aleluia. Pois o Satanás, passando pela terra, vai lá e fala com Deus. Deus pergunta: o que está fazendo, Satanás? Estou passeando aí. Você viu o meu servo Jó? Vi. Está bem, né? Ele é fiel. Ele está bem porque o Senhor dá tudo para ele. Deixa eu tocar nele para ver se ele é fiel. Ah, Deus falou: tá bom. Olha a prova de Jesus, compara essa prova de Jesus. Deixa eu tocar nele para ver se ele é fiel mesmo. Pode tirar tudo dele, Jó, só não toca nele. Tipo, só não mata ele. Pois Satanás foi, tirou tudo, Jó perdeu tudo. Teve até uma lepra. Imagina! Jó com lepra. E ali Jó já mostra para nós o que já está mostrando o que Jesus ia passar, o que nós íamos passar. Tirou tudo. Colocou uma doença, uma lepra. Tanto é que a mulher, quando viu, falou assim: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Ela não aguentou. Então ela não teve nem a esposa, nem a mulher do lado dele. E Jó falou simplesmente: Deus me deu e Deus te deu. Glória a Deus. Ele continua sendo meu Deus. E tem muita gente que quando passa pela prova amaldiçoa Deus. Cadê o Senhor? Onde o Senhor está? Por que eu tenho que passar por isso? Tudo que você passar nessa terra, aleluia, todas as provas que você passar, você vai chegar em lugares que ninguém consegue chegar, se você passar pela prova, como Jó passou. Então tudo que você quiser conquistar, você que é crente, você que está na presença de Deus, tudo que você quiser conquistar, lembre-se, você vai passar pela prova. E passa pela prova dando glória a Deus, porque toda a prova termina. Porque Jó, no capítulo 42, quando termina a prova, aleluia, no meio da prova ele falava: Senhor, até quando? Como é que eu vou fazer? Eu já não estou aguentando mais. É lepra, casco de teia passando a lepra, arrancando aquele pus, tudo. Ele não aguentava mais. Eu não aguento mais, perdi tudo, minha esposa, meus filhos, perdi todo o meu dinheiro, perdi todos meus bens. Até quando, Senhor? Deus ficava em silêncio. Deus falava: não, só vou falar com você a hora que terminar a prova, Jó. Ficou até o fim. Capítulo 42, Deus restitui tudo em dobro para Jó, aleluia. E Jó vira para ele e fala assim: antes eu só tinha ouvido falar do Senhor, mas agora eu te conheço. E é o que Jesus está mostrando para esses 3 discípulos: Pedro, João e Tiago. Ele vai adiante e começa a orar. E fala para Deus, se possível, passe esse caso em mim. Todavia, ele fala, mas todavia, seja como eu, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quantas vezes você falou isso para Deus?
eu estou com um problema, estou passando pela prova. Já falou para o amigo, já falou para a pessoa, falou para o vizinho, falou para fulano, para cicrano. Cicrano veio contar a prova dele, você conta a sua também, conta a prova do outra pessoa, conta a prova do amado, compara, faz aquela coisa toda, põe na rede social, põe no Instagram, no Facebook, põe em tudo que é lugar, e conta e fala. Você tem que desabafar, porque você não está aguentando a prova, o negócio está apertado, a coisa está feia, e a prova está indo, você não consegue só você segurar. E Jesus mostrou que é isso mesmo, é desse jeito. Os amigos de Jó também foram atrás dele, foram falar, nós vamos ver daqui a pouco. Os amigos de Jó falaram: Jó, o que é isso? O que aconteceu com você? E muitos da cidade inteira, todo lugar que ele morava, falando mal de Jó aí, tá vendo aí, tá vendo? Tá no pecado, Satanás aí, fez pecado, tá no pecado. E você também não vai ser diferente, vai apontar você. Aponta, está no pecado, está nisso, aquilo. Por que aconteceu isso? Mas Jesus falou: não seja feita a minha vontade, sim a do Senhor. Quando nós conseguimos alcançar isso, quando nós estamos passando pela prova, tem muita gente que coloca Deus na parede, fala: se existe Deus, por que está acontecendo tudo isso? Guerras e um monte de coisa. E quando nós estamos passando por essa prova, Jesus, no versículo 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem por uma hora pudestes vós vigiar comigo? Ele fala: vocês estavam dormindo, vocês não conseguiram nem ficar por uma hora para vigiar comigo. Quer dizer, podia estar orando por mim, né? Mas como eles estavam completamente dependentes, e vendo Jesus daquela forma, mas Jesus veio como homem, então ele fala: nem por uma hora você podia orar comigo? Podia estar aqui intercedendo por mim? Nem por uma hora? Estou lá sofrendo, estou lá falando, estou suando, estou ali. Por isso que muitas vezes nós podemos contar só realmente com o Espírito Santo, com Deus, e às vezes não podemos nem contar com o ser humano, nem com os próprios que estão próximos de nós. Aí Jesus vira para eles, versículo 41, porque ele estava ali, ele estava também passando um ensinamento para eles, que seria a prova. Versículo 41 ele fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, que está em letra maiúscula, é o nosso Espírito que Deus soprou nós. O Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E é uma verdade. Porque quando nós adoecemos, quando nós estamos passando por algum problema, quando nós gostamos de falar, porque você falando, você desabafa. Você falando, você acha que vai achar uma solução em algum lugar. Agora nós temos as redes sociais, qualquer coisa que nós precisamos, nós vamos lá e pesquisa e tal, e vê não sei o que lá, precisa comer abacate para acontecer alguma coisa, precisa comer, chupar laranja, precisa fazer isso, fazer aquilo. Aí você pega um monte de pesquisa, um monte de coisa, e começa, come aqui, come ali, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, faz aquele, e quer resolver a situação. Tudo bem, Deus mandou tudo isso para que nós podamos, né, se alimentar e fazer tudo direitinho, para que as coisas venham a andar com o corpo, né, sem problema, nossa saúde, né? Mas ele fala a respeito
de vigiar e orar, para não entrar em tentação. Então, você tem que orar todos os dias sem cessar. Se você não quiser entrar em tentação, em perseguição, porque como diz a palavra, o inimigo está de redor, ele está em volta de você. Deus está com você, Jesus, Espírito Santo está com você, mas ele está em roda, só esperando uma brecha. Assim que você abrir uma brecha, ele vai entrar. Se ele não entrar, ele manda alguém entrar. Aí você vai, confia naquela pessoa, não sei o que, faz, pronto, está pego. É assim. Por isso que ele está falando para eles: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto. O Espírito está pronto, porque o Espírito Santo vai morar dentro de você. Então ele já revestiu o seu espírito. A tua alma também está revestida. Mas, como ele diz aqui, mas a carne é fraca. E é uma verdade. Coisas que você olha e tem desejo. Coisas que você olha e inconscientemente você peca. Coisas que você quer e não consegue. Coisas que você consegue, mas não quer. Coisas que você pode fazer, mas não faz, vira as costas. Tinha uma pessoa no caminho de Samaria, um servo lá machucado, caído no chão. Diz: passou o pastor, passou o obreiro, ninguém ajudou o homem. Passou um homem ímpio, foi lá e ajudou. Levou para a cidade para cuidar dos ferimentos, pagou tudo lá na cisterna. Ímpio, não era de igreja nem nada. O pastor passou, não ajudou. Passou o obreiro, não ajudou. Passou o ímpio, pegou e ajudou. Então, muita coisa a gente vira as costas. Agora não tem tempo. A pessoa está precisando ali, a pessoa está... Ai meu Deus, agora não tem tempo, tem que resolver lá o meu problema. E muitas vezes Deus está mostrando para você, Deus está mostrando para você que você tem que fazer aquilo. Deus está mostrando para você que passou ali para que você vê. Aí o Espírito Santo pega e fala com você: ó, para aí e ajuda aí. Ajuda aquela pessoa que está te ligando, ajuda a pessoa que está te falando, ajuda aquela pessoa que está... Ah, agora não tem tempo, agora tem que fazer outra coisa, agora tem que... Tudo é prova. Tudo é prova. Aí depois você passou, o Espírito Santo começa a te acusar. Aí você pensa: por que não parou lá? Tivesse parado lá para fazer, tivesse parado lá para ajudar, não teria acontecido aquilo com aquela pessoa. Tudo isso é prova. E às vezes nós deixamos de lado. Por isso que ele fala: orai e vigiai. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É nessa hora que a carne é fraca. Nós discutimos, brigamos, nós fazemos isso, fazemos aquilo, nós fazemos que aquilo, um quer ofender o outro, e aquela coisa, quer ofender o amigo, quer ofender a esposa, quer ofender o marido, quer fazer isso, fazer aquilo, então não sei o quê. Por quê? Nós ficamos irados. É de nós, faz parte de nós. Ficar nervoso, ficar isso, aquilo, tirou uma coisa do lugar, já fica bravo, fez aquilo, não fez aquilo que eu pedi, aí vira um balaio de gato. É aqui, orar e vigiar, para que isso não venha a acontecer, porque a carne é fraca. Versículo 42: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo:
Olha quantas vezes que Jesus orou, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Você pensa que Deus retirou do filho dele esse cálice? Não. Primeiro que ele falou lá em cima: Pai, eu vou descer. Chamou o Espírito Santo dele, os três fizeram uma reunião lá em cima. Alguém precisa descer lá para mostrar para eles que existe uma vida eterna. Por quê? Estava 400 anos em silêncio, desde Malaquias a Novo Testamento e Mateus. Deus estava 400 anos em silêncio, não sabia o que fazer mais com a humanidade. Já tinha destruído com água lá no dilúvio, já tinha destruído em Sodoma e Gomorra com fogo. Ele não sabia mais o que fazer. Já ficou em silêncio lá desde Levítico até Samuel. 350 anos ficou em silêncio, até chegar Samuel. Como que ele apareceu para Samuel? Lá no templo de Eli, menininho, pequeno, por causa da mãe Ana. Estava 25 anos, estéril, sem ter filho, mas ela queria dar um filho para o marido. E falou no templo, orando, em silêncio. Até o sacerdote ali pensou que ela estava embriagada. Só mexia os lábios, orando, pedindo: se o Senhor me der um filho, eu vou entregar para o Senhor. E Deus estava em silêncio ainda. Até que quando o menino completou 4 anos, ela foi lá entregar no templo. Imagina a situação da mãe, único filho, entregou no templo ali. E o menino como oferta, e o menino vivendo dentro do templo. Samuel, Deus aparece para ele de noite: Samuel, Samuel. Ele ia lá com Eli, no quarto de Eli, e falou: o senhor me chamou? Não. Voltou: Samuel, Samuel. O senhor me chamou? Não. Aí Eli falou para assim que ele te chamar de novo, você fala: eis-me aqui. Chamou de novo: Samuel, Samuel. Ele falou: eis-me aqui, Senhor. Samuel se tornou profeta. 1 Samuel, 2 Samuel. Aí Deus apareceu. Depois Deus some de novo. Porque nesse silêncio que Deus ficou, começou a aparecer profeta falso para tudo que era lado. Todo mundo falava de profeta, todo mundo falava de Deus, e ninguém era nada, como nos dias de hoje tem. E assim também nesses anos de Malaquias a Mateus, 400 anos, apareceu muitos profetas também. E nesse momento que Jesus está falando, tornando a retirar-se de novo, e fala para o Pai: faça-se a tua vontade. Aleluia. Aí ele se entregou. O que Deus quer que todos nós façamos, que nós nos entregamos na plenitude do amor dele. É isso. Por isso que Jesus está dando aqui o exemplo para os discípulos, para que isso desse continuidade. E isso aconteceu há 2000 anos atrás. E aí a igreja primitiva foi fortalecendo com a descida do Espírito Santo. Até então ainda não teria acontecido nada. Em Atos Apóstolos capítulo 2, quando desce o Espírito Santo, que Pedro está cheio do Espírito Santo, que ele prega, 3.000 pessoas são convertidas, e aí começa a fortalecer a igreja primitiva fortalece, começa a espalhar todo o evangelho, começam a ser perseguidos, os apóstolos foram todos mártires, aleluia, e aí, mesmo assim, a igreja vai ficar de pé até os confins da terra, até o último dia. Quem estiver na presença de Deus, olha o que vai acontecer. Versículo 43. E voltando, achou-se outra vez dormindo. Ele voltou de novo, eles estavam dormindo.
porque os seus olhos estavam pesados. É como a pessoa vem ouvir a palavra na igreja, fica os olhos pesados, começa a dormir na cadeira. É porque, veja bem o que Jesus fala. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Aleluia! Ele foi orar pela terceira vez, repetindo a mesma palavra. Se possível, pacificasse de mim, mas não faça a minha vontade, e sim a sua. Aleluia! Porque a palavra de Deus, ela não precisa ser pregada com impacto, para te trazer algum movimento em você, não. A palavra de Deus é para você ouvir e você ver qual que é a revelação do Espírito Santo para você, porque o Espírito Santo está com você. Então qual a revelação do Espírito Santo para você? Se você não conseguir absorver isso aí, o que vai acontecer? O seu cérebro começa, por isso que ele fala que a carne é fraca, o teu cérebro começa a pensar em outras coisas. E quando ele começar a pensar em outras coisas, com certeza os olhos vão ficar pesados que nem dos discípulos. Fica pesado e você começa a dormir. Porque não veio revelação para você. Você não quer, por isso que Jesus fala aqui, né? Ele repete as mesmas palavras novamente, pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltando para os discípulos, lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Aleluia! O que ele quis dizer isso? Quando nós dormimos, quando nós viemos para buscar o Senhor, quando nós estamos orando, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós dormimos. Eis que é chegada a hora. Então, o que nós devemos fazer? O que nós devemos praticar? Tudo que eu for fazer para Deus, ou alguma coisa, esqueça tudo. Saia do raio de ação, saia da sua meninice, saia do teu dia, aquele dia. Saia e vai fazer só para Deus. Isso eu estou falando é todo dia, porque orai, que ele fala assim, orai e vigiai, né? Medita na palavra dia e noite, foi dito para Josué. Então, se eu tenho que meditar na palavra dia e noite, eu tenho que andar com a mente de Cristo. Paulo disse isso aí. Eu não vivo mais em mim, Cristo vive em mim. Viver é Cristo, morrer é lucro, Paulo falou. Então eu consigo fazer como agradar a Deus. Eu consigo fazer você crente. Eu consigo fazer com que eu venha estar só para fazer a presença de Deus. Agora, se você quer negociar com Deus, aí você faz dessa maneira. Se você acha que só vindo na igreja já está bom, de você participar do culto e tudo por 1h30 e está resolvido, não. Tem 12 horas no dia, 12 horas à noite. Então, Deus fala para ficar orando e vigiando, sem cessar. Aleluia! Até que a palavra do Senhor deixar essa pregação para nós, para você que está nos assistindo. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Mas mesmo assim eu quero abrir alguns textos aqui, para que nós possamos aprender um pouco. Vamos lá em Jó, capítulo 8, versículo 7. Jó, livro de Jó, capítulo 8, versículo 7. Jó, capítulo 8, versículo 7. Você que está nos assistindo também,
Abre lá em Jó, capítulo 8, versículo 7. Amém? Todos encontraram? Vamos ler então. É só esse versículo 7. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Amém? Glória a Deus. Então o primeiro estado seu, passando pela prova, passando pelos problemas, passando por isso, se você passar pela prova dando glória a Deus, deixar na mão de Deus, pode durar o tempo que durar, pode durar o tempo que for para que durar, aleluia, mas o seu último estado será abençoado, como está dizendo a palavra do Senhor, assim como foi com Jó, o último estado crescerá. Amém? Glória a Deus. Então vamos aprender a passar pela prova, dando glória a Deus. Vamos lá agora então, Ezequiel capítulo 17, versículo 24. Ezequiel capítulo 17, versículo 24. Ezequiel capítulo 17, versículo 24. Amém? Versículo 17, versículo 24 diz assim, em Ezequiel: saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. O que ele quis dizer com isso que ele está falando? Aleluia. Por mais alto que você cresça, por mais alto que você fique soberbo, por mais alto que você fique avarento, por mais alto que você conquiste as coisas, aleluia, se precisar, Deus vai abater. E aquele que está seco, Deus vai reviver. Aleluia. E tem muito crente que está seco por dentro, né? É crente só de nome, mas está seco. Não tem intimidade com a palavra, não busca o Espírito Santo, não ora, não faz a vontade de Deus. Então é isso que Deus está falando. Amém? Vamos agora, em nome de Jesus, Romanos 12, versículo 21. Romanos 12, versículo 21. Esse versículo é muito especial, nós temos que ler e guardar ele. Aleluia. Romanos 12, versículo 21. Amém? Vamos ler então. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? É simples assim. Porque o mal está aí, como nós estamos falando, o mal está em derredor de todos nós. Está pronto para entrar. Está pronto para vencer. Está pronto para querer vencer, né? Para querer só vencer, né? Para querer só vencer. Mas aí, quem está mais espiritualmente naquele momento, é o momento de você fazer a entrega, é o momento de você dar um passo para trás, né? Mas vence o mal com o bem. Isso é bom para dentro do casamento, isso é bom para dentro do casal, que geralmente, muitas vezes, estamos discutindo isso, aquilo, falando alguma coisa, não sei o quê, e às vezes um quer ofender o outro, não sei o quê. Então aquele que está mais espiritualmente naquele momento,
aí tem que vencer o mal com o bem. A reconciliação, que é bom, não deixar o negócio alastrar, não deixar o negócio ir para frente. Então vai naquele momento ali, né, e peça perdão e se reconcilia, que é melhor. E assim também é no nosso dia, no cotidiano, e assim também é na nossos afazeres. É o que nós temos que fazer. O crente tem que nascer de novo mesmo, né? Então esse versículo é muito importante. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. E para terminar, vamos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 15. Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao 15. Esse também é muito importante nós sabermos. Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Amém? Vamos ler então a origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provocação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A morte espiritual, quer dizer aqui, né? Não é a morte física, a morte espiritual. Então, se nós deixamos, aqui já entra a cobiça, que é a fraqueza da carne, né? Que somos tentados todos os dias, somos tentados com essa cobiça, e não podemos deixar que ela venha seduzir a nós, né? Para ela não seduzir a nós, nós pegamos e entramos na luz, para nos gerar a morte espiritual. A maior simplicidade nos dias de hoje, nas redes sociais, no mundo, no cotidiano, realmente é a cobiça. A cobiça é mais assim, voltado à inveja, né? Cobiça, inveja, isso, eu não tenho aquilo que aquele tem, então eu quero ter aquilo que ele tem. Mas Deus só deu para ele, para você não tem, então para você é outra coisa, né? Isso tem também no meio dos ministérios, das igrejas, também tem pessoa que é levantada, auxiliar de pastor, por exemplo, e o outro que está 20 anos na igreja lá, ainda se torna obreiro. Quando ele vê que aquele foi levantado, entrou faz um mês, e já foi levantado a auxiliar de pastor, ele vai ficar com a inveja, na cobiça, vai até falar com o pastor: mas por que eu estou aqui tanto tempo aqui e ele já com um mês foi levantado? Não, você está tanto tempo aí porque Deus quer que você fique nessa posição e você vai ser abençoado nessa posição. Aleluia! E é assim. Então Jesus, quando levou os 3 para o monte Getsêmen, quando levou os 3 lá, que aí ele orou e falou e mostrou para todos eles que nós temos provas para passar. Então toda prova que vier em nós, vamos lembrar que tem um Deus que pode te livrar, que tem um Deus que pode te abençoar, que tem um Deus que pode mudar tudo, e toda prova você vai passar dando glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar com essa palavra, vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.
que o Senhor possa abençoar todos vocês que estão nos assistindo e todos vocês que estão na igreja, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Glorificado e exaltado seja só o teu nome. O Senhor é merecedor de toda honra, toda glória. O Senhor que é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Agradecemos ao Senhor Jesus Cristo por ter morrido na cruz por nós, derramado o teu sangue pela humanidade, por todos nós. Aleluia. No momento que ele estava angustiado, no momento que ele estava triste, angustiado até a morte, nós entendemos, porque nós também vivemos aqui nesse mundo e aqui nós vemos, mas nada se compara ao que nós passamos aqui na terra, com a perseguição, aleluia, com a tentação, com tudo que vem acontecer em nossas vidas, porque o Senhor sempre está nos dando livramento, o Senhor está sempre nos cuidando, o Espírito Santo está sempre olhando para nós e nos ensinando tudo aquilo que nós precisamos, necessitamos, porque nós pedimos ao Senhor, continue conosco, continue com a humanidade, continue, Senhor meu Deus, abençoando e protegendo os teus filhos. Muitos passam pela prova, e às vezes muitas provas são difíceis, mas você deve passar dando glória a Deus, porque tudo acaba, tudo termina, e o Senhor sempre vai te abençoar. Muitas provas não são provas de morte, não são provas que você possa ficar angustiado, não são provas que você vai passar pela dor, mas toda a prova que você passar, passa dando glória a Deus. Tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos é amá-lo, é buscá-lo, é entregar nossa vida, nossos caminhos, é entregar nossa família nas mãos dele, é entregar nossos problemas nas mãos dele, é buscar ele somente, é meditar na palavra dele, é fazer a vontade dele, é estar na casa dele em comunhão, é estar, meu Deus, sempre meditando, Senhor, em tudo aquilo que ele tem para nós aí no teu reino. Aleluia. Para que nós venhamos buscar a salvação, para que nós venhamos nos esforçar e abrir nosso coração para fazer a vontade do Senhor, para fazer a vontade para o nosso próximo, para estar ajudando aqueles que precisam, necessitam, alcançando, levando uma palavra de amor, uma palavra para que eles possam estar passando também, Senhor, muitos deles passando pela prova, aleluia, muitos deles estão numa UTI agora, Senhor, que foram desenganados pelos médicos, que estão ali, Senhor meu Deus, com aquela doença, os remédios já não fazem mais efeito, mas o Senhor é um Deus que pode estender as mãos, aleluia, e Ele possa, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, sair dessa situação com um milagre do Senhor, uma renovação, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Então pedimos ao Senhor que o Senhor estenda as mãos nessas vidas, a essas crianças, a esse povo que se encontra, Senhor meu Deus, nas drogas, esses povos que se encontram na prostituição, esses povos que se encontram, Senhor, no pecado, algemados, Senhor meu Deus, por Satanás, meu Pai, que eles venham ser libertos pelo poder do Senhor, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos olhar somente para o Senhor, olhar por tudo aquilo que aconteceu, que o Senhor fez para que nós venhamos a ter uma vida e buscar a vida eterna, a nossa salvação, Senhor. Toca com o teu poder sobre essas vidas, essas famílias que estão nos assistindo, abençoando a cada vida, abençoando a cada família, Senhor, para que eles tenham, meu Deus, a oportunidade de realmente conhecer o Senhor e buscar o Senhor, meu Deus, e aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador de suas vidas, para que todas as nações recebam o Evangelho, para que o Senhor possa voltar e levar todos nós, Senhor, para o teu reino, em nome de Jesus Cristo, e para as tuas moradas, e tudo seja conforme a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, eu já vou ministrar a bênção apostólica, em nome de Jesus Cristo, e vamos encerrar o culto. Você também que está nos assistindo, fique de pé, estende suas mãos, feche os teus olhos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, o Criador, o Altíssimo, a majestade, a grandeza e o poder, aleluia, e a comunhão do Senhor e do Espírito Santo esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Pode aplaudir o Senhor, que merece toda a honra e toda a glória.
Bom e paz, o Senhor os acompanhe, aleluia, glória a Deus, até quinta-feira às 8 horas da noite, com uma nova palavra poderosa do Senhor, nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Um beijo no coração, tchau.